Boa tarde a todos. Vou permitir falar daqui para poder estar de frente à apresentação da mesa e os senhores. Agradecer à comissão, o deputado Irã. Onde é que eu toco aqui? Tu pode ir passando para mim aí, Sérgio? Deputado Irã, muito obrigado pela aprovação da comissão. Eu acho que esse assunto é um assunto fundamental, não resta dúvida nenhuma, todos são importantes, mas esse requer uma atenção muito especial. Haja visto que, quando se fala em gestão pública, o principal fator hoje é gasto pessoal, tudo está vinculado à Previdência, ou próprio, geral. Então, para nós é muito importante. Eu quero deixar claro de início que eu não sou um técnico da área, eu vou falar mais com um agente político, dirigente de uma entidade nacional, procurar, dentro do possível, contribuir para esse debate. Acho que ele é fundamental. Então, eu vou fazer uma transparência, ou praticamente ler, porque eu quero deixar registrado, o tempo é curto, e essa é a nossa posição aqui, com alguns comentários que possamos fazer eventualmente. Tem coisas aqui que são do conhecimento de todos que estão aqui, não convém nem repetir muito, nós vamos passando mais adiante, vou entrar mais na questão do déficit atuarial dos regimes próprios de previdência. A União tem o maior déficit, tanto em valor absoluto quanto per capita. A União tem um regime de repartição simples, mas calcula seu déficit atuarial como se fosse capitalizado com taxa de desconto de 6% ao ano, ao contrário do que ela determina que seja feito nos fundos financeiros dos estados e municípios. Já começa aí a discriminação. Os municípios têm o menor déficit, sendo a grande maioria dos mais de 2 mil municípios com regime próprio de previdência 100% capitalizados. Lógico que em 2.000 tem alguns que têm mais, outros menos, eventualmente tem algum até em situação complicada, municípios menores. Depois aqui embaixo, é um resumo aqui, não está funcionando essa caneta aqui, do branco, tem um resumo ali da questão do número de servidores, só para termos uma ideia, mas ali na questão do déficit atuarial, por milhões ali. Veja a situação da União, dos servidores civis, o déficit é 5 trilhões e 87 milhões. Dos militares, mais 3 trilhões. Isso dá 8 trilhões e 300 bilhões de reais o déficit. Né? Os estados chegam a 4.600 e olha os municípios, 769. Agora, em quem mais bate é nos municípios. Porque quem fiscaliza o município é quem não cumpre a lei. Entenderam? Começa por aí a aparecer a realidade dura do nosso país. Logicamente que eu até, em parte, e hoje falava, que é importante para nós a fiscalização. Talvez é por isso também tem que haver fiscalização, para que os regimes dos municípios, embora com problemas, ainda são os melhor posicionados. Imagina o dia que a União cumprisse a Constituição, deputado. Imagina o dia que a União, que fiscaliza nós, cumprisse a lei. O Brasil seguramente seria outro. Começando por esse exemplo aqui, é muito eloquente. Então, aqui nós temos uma ideia real da situação dos regimes próprios de previdência, em termos de servidores, e olha o total lá no fundo, quando se vê a relação do déficit por segurado. Né? O quanto é da União, quanto é dos estados, quanto é dos municípios. Pode passar. Aqui é só uma ideia, né, dos regimes atuarial dos repasses estaduais e da União em número de vezes em relação à sua receita corrente líquida. A União vai a 11, eu diria aqui para traduzir, a 11 anos e meio praticamente, integralmente total da sua receita corrente líquida, para cobrir o déficit dela. Sabe o que significa isso? 11 anos e meio porque nunca foi fiscalizada. Os estados chegam ali a média de 9 anos, 6, eu estou falando 9 arrecadações, 6, para cobrir o seu déficit. Os municípios nem aparecem, porque é tão pequenininho aqui embaixo que não deu nem para colocar ali. Mas é talvez 1 ou 2 vezes. Pode passar. Os municípios no total, não, eu estou falando aqui pelos municípios, por isso que eu estou trazendo dados nossos aqui. Não apresentam déficit financeiro, porque quase todos têm regimes capitalizados e ainda uma relação boa entre servidores, aposentados e pensionistas. Além disso, aqueles que apresentam déficit atuarial têm uma alíquota patronal suplementar, que, em muitos casos, ao somar com o normal, fica maior do que a União dos Estados. Então, aqui, regimes próprios, né? Os municípios estão, já foi dito aqui, estão com superávit no agregado, no total dos 2.080, com mais as capitais, 2.105, como foi dito também. Positivo de 11 bilhões. Nós estamos financiando o déficit da União, porque depois vocês vão ver onde é que nós aplicamos o dinheiro. Os estados têm ali, tiveram, isso aqui é do ano 2016,
ali um passivo de quase 90 bilhões, e a União, 70 e poucos bilhões ali. Pode passar. Aqui também já foi mostrada essa tabela. Os municípios têm um total, em 2000, tinham um patrimônio nos seus regimes de 105 bilhões, também já foi dito aqui. Volume que vem crescendo. Nesta década, uma taxa de 12% ao ano. Mantida essa taxa, em 2020 teremos 170 bilhões. Lógico que a Selic estava alta, não sei como é que vai ser essa relação, mas estou projetando o que tinha ali. Então, aqui embaixo, aparecem os gráficos mostrando esses números. Pode passar. Olha só isso aqui. 90% dos recursos financeiros dos regimes próprios estão batidos, por quem nos fiscaliza, estão aplicados em títulos públicos. Quando você pega lá, foi apresentado pelo Dr. Narlon aqui antes, veja se essa proporção nos outros sistemas, dos estados e outros, isso ocorre. E veja se a cidade de São Paulo fosse fiscalizada, que é a única que também não tem, só a cidade de São Paulo, que não é aplicada a lei, porque é muito grande. Quando é muito grande, não se aplica a lei. Porque bater em grande é complicado, envolve, né, certas situações e não se aplica como é para os outros. Então, sendo que 91% dos recursos financeiros são administrados por grandes bancos. 72% estão no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Portanto, acredito que estamos cumprindo ali toda a apresentação. Pode passar. Regularidade previdenciária. Se não me engano, são 35 exigências. Os municípios entram lá no CALC, né, que é o SPC lá, dos municípios inadimplentes. Um dos 14, 15 situações é não ter o certificado de regularidade previdenciária ou a CND quando está no regime geral. Então, aqui aparece o resultado. Ó. CRP administrativo, 1.023 estão regular, daqueles 2.028, 2.080, 2.100. 268 é por decisão judicial, portanto, eu não vou questionar. Tem um que mas é judicial. Como ser judicial não vale nada? Está ali também colocado. E 789 que estão irregular mesmo. E muitos, inclusive, eu prego que não se regularize, me desculpe eu dizer isso, porque senão eles vão atrás da emenda do deputado, que depois não é paga pela União. Vocês estão regulares, têm direito à transferência voluntária. Como estão regulares, não vão receber. E é o que eu disse ontem, está na imprensa de hoje, que a União deve para os municípios, devia agora 31 bilhões, olha só, de resto a pagar 31 bilhões, pagou 7, deve 25 bilhões, porque o município acreditou na União, regularizou-se lá no CALC, em toda a situação, e veio atrás de um dinheiro que depois não é pago, e o Brasil está onde está. É mais do que uma lava-jato, as obras no meio do mato lá. Então, isso aqui tem a ver também com aquilo lá. Entendeu? Que é a questão do CALC. Agora, imagina a União se fosse colocar, doutores. Imagina a União, se cumprisse a lei, dos 35, eu acredito que ela tem 4. Mas ninguém diz nada. Não tem nada. Lá, cai tudo lá na vala comum do orçamento da União, vai pagando. E vai indo como o Brasil gosta, né? Então, está aqui mostrando essa posição. Pode ir. Agora, isso aqui, ó. O que ela diz para nós, a União? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Entendeu? A União tem o RPPS mais desestruturado, dando péssimo exemplo para os estados e municípios. Não há uma unidade gestora de previdência. Cada órgão, olha só, concede as aposentadorias a seus servidores e paga com o seu próprio orçamento, descumprindo a determinação consagrada, deputado, no parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal. É uma universidade, não sei quem, isso está assim. Depois nós temos que avançar no bolso de quem não pode pagar. Não há nenhum conselho gestor da Previdência da União. E, consequentemente, nenhuma participação de servidor na gestão previdenciária, descumprindo de novo a Constituição Federal. E assim vai tudo isso aqui. Pode passar. Iniquidades e assimetrias com os estados e municípios. PASEP. O regime próprio dos estados e municípios paga o PASEP sobre seus recursos, o que configura uma dupla tributação. No entanto, a Receita Federal do Brasil permite a exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS-PASEP, os valores de contribuição recebidos e rendimentos auferidos em aplicações financeiras dos fundos de pensão desde 2002, de acordo com as leis tal. E nós temos que pagar. Mas será que a Federação Brasileira tem que ser tratada assim eternamente? Onde é que está o respeito da Constituição? Não respeita os municípios. Aí, qual é a fama aqui em Brasília? Prefeito tudo desonesto. Eu não vou dizer que em 5.570 não tenha desonesto. Deve ter.
Mas vamos pegar o desonesto, vamos botar na cadeia. Se ele desviou, não aplicou, vamos botar na cadeia, ajudamos a botar na cadeia. Agora, não é vir inquinar os municípios para ofuscar uma realidade que está por trás disso tudo e que ninguém, infelizmente, fiscaliza e diz nada. Enquanto sem tramitação, a PL do deputado Índio Costa, a pensar, versando sobre a matéria, inclusive com parecer favorável. Eu vou apurar, acho que para do tempo, já estou passando aí, eu acho que pode passar, Sérgio. Sérgio. Aplicação de recursos, está se discutindo isso. Eu fiz umas emendas, nós fizemos agora na 778, a medida provisória, não foi aceita. Por que o regime próprio de previdência é tanta resistência em que ele não possa fazer empréstimo em consignação para o seu filhado, seu associado que está ali, porque só está ali dentro quem é efetivo na prefeitura municipal. Se ele morrer, acontecer alguma coisa, tem aposentadoria garantida ou a pensão, e tem de onde pagar. Por que ele tem que colocar numa aplicação que dá tanto, e depois os aplicam lá para o próprio servidor, eu não sei quanto, com o maior respeito que tem para o sistema bancário, que empresta? Por que não pode a prefeitura, como os outros fundos fazem, emprestar por... Aliás, a prefeitura não, o fundo é emprestar por... Por que essa resistência? De quem é essa resistência? Nós temos que perguntar quem é que é contra isso e por que justifica por que é. De novo, vamos dizer, porque o município é irresponsável, bota o dinheiro fora. Botar fora, quem está botando está ali os números mostrando, não nós. Por que, por exemplo, para ajudar a combater o déficit atuarial, se nós tivéssemos essa possibilidade, seria outra realidade do déficit. Assim como a Lei 97, 96, se não me engano, que é a da compensação previdenciária. Como é que a Receita nos cobra aplicando a Selic, que estava em 14%, que a dívida foi a 75 bilhões, que agora nós renegociamos, dando uma diminuição no juro. Enquanto que ela deve para nós, que é a compensação previdenciária que está previsto, por isso que vai ter déficit sempre, porque a União cobra de uma forma de nós, que é a Selic, e nos paga pelo INPC. INPC, né, Sérgio? Pelo INPC, que é 3, 3,5. Tem lógica nisso, deputado, nosso deputado lá do Pará, Edmilson. Tem lógica nisso? Quando é que nós vamos respeitar a federação? Quando é que nós vamos... Eu estou falando na Câmara Federal. Eu estou falando numa comissão. Embora não tenha nenhuma prerrogativa legal para tanto, a subsecretaria de Regimes da Previdência Social do Ministério da Fazenda faz interpretação e normatização acerca da resolução 3922/2010, retirando o CRP ou impondo obrigações ao regime próprio que não se justificam, como é o caso do desenquadramento passivo e da monetização de imóveis aportados para o regime próprio. Parece que isso não vale. Mas como não vale? Pode passar. Aplicação dos recursos. São induzidos pela União a aplicar quase a totalidade dos seus recursos da União, geridos pelos bancos federais, perdendo a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento local, para a infraestrutura do país, para ajuste fiscal e outros entes, para o financiamento de seus servidores, onde poderia, o que eu já falei, ter maior controle. Maiores exemplos disso são a portaria 300/2015 e a alteração proposta para a resolução 3922 do Conselho Monetário Nacional. Pode passar, eu acho que eu estou indo por fim agora. Equacionamento da dívida atuarial, a Lei 97/17, artigo 9º, inciso 2º, delega à Secretaria da Previdência o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e diretrizes gerais previstos naquela lei. No entanto, como a lei é muito vaga, a Secretaria tem extrapolado, em nosso entendimento, seu poder regulador e tem inovado ao criar conceitos e regras para o funcionamento do regime próprio, funcionando como um verdadeiro poder legislativo federal nessa área. Também é inaceitável que os municípios em situação fiscal complicada não possam pagar uma dívida futura com a Previdência com ativos que se monetizarão no futuro, visto que a subsecretaria impõe, sem base legal, que as dívidas de contribuições apenas possam ser pagas em dinheiro, obrigando a buscar mais dinheiro. Não sei, eu acho que tem mais uma... Eu não sei se ainda tenho tempo, deputado, já passei muito. Eu acho que então poderia deixar registrado. Eu vou também ser condescendente com o tempo com os expositores subsequentes, até a bem da